Você tem que saber se você quer se enganar ou não. Porque se você quiser se enganar com relação a dinheiro, você fica a vida inteira batendo cabeça, fazendo coisa errada e nunca vai para o lado certo. Ou se vai, você vai para o lado certo com uma certa ilusão e aí você ganha um pouco e depois, logo depois, você acaba perdendo tudo. Vamos aqui à pergunta do dia. Qual é a verdade que incomoda sobre dinheiro? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, sobre dinheiro, cara, eu estava conversando esses dias com um amigo e ele estava me falando: olha como que é fácil ganhar dinheiro no Brasil. Olha como é que tem muitas oportunidades. Se você compra um trator de 300 mil reais, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, você vai depois alugar esse trator por 250 reais a hora, cara. Olha que maravilha e tudo mais. Aí, provavelmente, ele já fez as contas na cabeça dele que você iria ganhar 2 mil reais no dia, e aí você ganhava 2 mil reais no dia, você vai trabalhar 30 dias no mês, né? Porque na cabeça dessa pessoa tem agenda para todos os dias do mês, e você vai ganhar 60 mil no mês. Aí você vai gastar 1.000 de diesel, vai sobrar 59. Você paga mais 1.000 pro operador. Então, quando você olha a verdade mais incômoda sobre dinheiro, é que ganhar dinheiro não é fácil, cara. Nunca foi fácil, nunca será. Mas quando você vê, por exemplo, as coisas que acontecem na internet e até a opinião das pessoas em geral, como por exemplo a opinião desse amigo meu, você vê que infelizmente as pessoas têm a tendência de se enganar muito. Cara, se você olha, por exemplo, nas redes sociais, você vê propaganda de ganhar dinheiro o tempo todo, cara. E por que esse povo faz esse monte de propaganda de ganhar dinheiro? Porque tem gente que acredita que é possível. Seja em imóveis, outras coisas, sabe? Você tem uma renda acima de tanto, agora eu vou te mostrar como que você multiplica essa renda. É, a, muitas vezes, tudo mais. Vou te mostrar como é que você vai comprar. Eu vou comprar 50 imóveis nos Estados Unidos. Esse dia eu tava vendo isso. Cara, a minha pergunta é uma só. Se esses caras realmente sabem fazer isso, por que então que eles não fazem para eles? Eles ficam vendendo curso. Porque na realidade a grande fonte de renda é a venda de cursos, né? Então é difícil, mas olha só, por exemplo, volta nessa opinião desse amigo meu, que é, você tem o trator, tudo mais e tal. Eu que trabalho na área de construção, eu sei que você trabalhar com máquinas, como trator, por exemplo, não é fácil. Se a pessoa souber trabalhar, se você for um profissional, tudo mais e tal, não vai ser ruim também. Mas também não vai ser fácil, entendeu? Como história. essa história que esse amigo meu me falou. Entendeu? Que você vai. Olha como é que é uma maravilha e tudo mais. Primeiro que o capital inicial não é fácil, que o capital inicial de uma máquina, se for muito barato, você comprar uma máquina usada, é o preço que ele falou aí, 300 mil. Segundo que se você tiver uma máquina só é pouco, né? Se você tiver uma máquina só, essa máquina estraga e fica com 0 máquinas. Aí você tem que ficar parado. Segundo que a máquina, terceiro que a máquina nunca trabalha sozinha, ela trabalha às vezes com outras máquinas, né? Às vezes tem um serviço que vai ter uma retro, uma pá, e você vai ter os caminhões ainda trabalhando. É lógico que existem caras que o cara só tem uma máquina e aquele é o meio de vida dele. Beleza, mas não é nenhuma mega cena que o cara ganhou, não, cara. É um negócio que o cara tem que trabalhar todo dia, tudo mais. Isso quando o cara é o próprio operador da máquina, porque eu conheço vários caras que são assim, os caras são os próprios operadores das próprias máquinas deles. Beleza, é uma coisa boa. E segundo, que às vezes se você for um cara que você contratar o operador, mais difícil ainda, porque vai ser uma outra pessoa que vai mexer com a sua máquina, que pode não ter o mesmo cuidado que você. E esse cara ainda não é um salário barato hoje, a mão de obra está subindo para todos esse tipo de trabalho mais
assim, que é um trabalho, não vou classificar a máquina como um trabalho braçal, mas é um trabalho que exige fisicamente, não é um trabalho fácil. Essa mão de obra tá ficando cada vez mais cara. Nesse setor ainda, você tem a questão da sazonalidade, porque aqui no Brasil existe muito isso. O que acontece? Você tem a época da seca, você tem a época da chuva. Quando você tem a época da chuva, serviço de máquina cai muito. E a época da chuva aqui no Brasil são meses e meses. Então cai muito o serviço de máquina. Por quê? Você não vai colocar, principalmente se for um lugar onde é que tiver aclives ou declives, cai muito o serviço, porque você não vai colocar a máquina lá para ficar no meio do barro, no meio da chuva, sem poder trabalhar direito. A hora dela vai render muito pouco, não vai render nada, ou então vai te dar até problema. A hora que o caminhão entrar, o caminhão pode afundar no barro, você pode precisar de pegar a máquina para tirar ele. Ou seja, existe a sazonalidade. A sazonalidade aqui no Brasil ela dura meses. Ela vai durar pelo menos aí de novembro a março. Mas olha só o que esse cara me falou. E esse cara, o senhor dos seus 70 anos, que trabalhou por conta própria a vida inteira. Ele é um cara multimilionário e tudo mais, que porque ele acha ter essa opinião, ele rachou de ganhar dinheiro a vida toda? Não. É um cara trabalhador, tudo mais, tem uma vida razoavelmente classe média, porém não é nenhum milagre de outro mundo, sabe? Então é isso que eu tô falando. Infelizmente na internet você tem muito essa questão da venda dos milagres, sabe? Porém, cara, o que eu percebo é o seguinte, a venda dos milagres só acontece porque tem gente para acreditar nela. Tanto na área de negócios, quanto na área de investimentos. E na área de investimentos talvez até pior, porque na área de investimentos o que acontece? Você tem que estar líquido. Então perceba, você não vai comprar, por exemplo, uma máquina, um trator, igual esse cara iria comprar lá, e colocar para trabalhar, e aí mais para frente você pode colocar a máquina, se não der certo, você pode vender a máquina, tudo mais. Não. Na questões financeiras você vai comprar ações de empresas, às vezes você vai investir em opções, day trade, swing trade, você pode perder muito mais. Isso para não falar de coisas que existem ainda, de aposta esportiva e outras coisas. Pensa, por exemplo, no caso das milhas aéreas. Cara, como que pode ter alguém de bom senso que imagina que é possível você viver de milhas aéreas, cara? E se você olha nas redes sociais, tem um monte de gurus aí de milhas aéreas até hoje, velho. Olha, eu pessoalmente conheci um cara que antes ele era guru de criptomoedas, não Bitcoin, criptomoedas. Bitcoin incluso. Ele usava o Bitcoin no discurso dele, na fala dele ele usava o Bitcoin para dar mais, assim, legitimidade, sabe? Queria explicar mesmo como é que era, aí ele falava Bitcoin, Bitcoin. Mas na verdade, se você fizesse a pergunta para ele, que é a pergunta, é Bitcoin mesmo ou é criptomoeda? O que é de verdade? Aí ele falava, não, o Bitcoin, isso e aquilo, mas na verdade as criptos, tem muitas criptos promissoras, tudo mais e tal. E aí ele te empurrava qualquer tipo de shitcoin e ele era o gestor. E aí qual que era a função desse cara? A função dele era, você colocava o dinheiro na gestora dele, que era uma gestora assim, né, um escritório de gestão financeira, e você deixava o seu dinheiro lá e ele te pagava uns juros por mês. Aí o que ele estava fazendo na verdade? Ele estava pegando o seu dinheiro de forma especulativa, tentando ganhar o máximo que ele conseguia com ele, com esse dinheiro, e te dando o troco do que sobrava. Porém, aí, olha o que aconteceu. Ele tinha vários clientes e tudo mais e tal. De repente o cara pega e some. E ele sumiu exatamente quando teve uma queda das criptos. Sabe? Uma dessas quedas que teve aí pontuais do Bitcoin, que leva todas as criptos juntas, beleza, o cara pega e some. Meses depois, eu vejo o mesmo cara fazendo um vídeo no hotel, que eu segui o cara no Instagram, né? Vejo o mesmo cara fazendo um vídeo no hotel falando de milhas aéreas. O segredo das milhas. O código secreto das milhas. O que não querem que você saiba sobre cartão de crédito. Como gastar seu cartão de crédito da forma estratégica. Que não querem que você saiba.
Era o mesmo cara, velho. Você entende que era o mesmo cara? Que sumiu? Ele sumiu, por que ele sumiu? Porque na hora que deu ruim com o dinheiro do pessoal das cripto, o que aconteceu foi o seguinte, ele pegou e sumiu o dinheiro de todo mundo e foi embora e ninguém achava o cara mais. E aí, ou seja, na verdade, o que que era? Não é nada mais do que um golpista só. Um cara desse é um golpista. Mas tem o povo que acredita. E eu cheguei a conversar com clientes desses caras. Sabe por quê? Porque o cara estava entregando, na época, ele entregava 2% ao mês de rendimento. E aí a pessoa queria ganhar muito. A ganância. Você quer ganhar muito, quer ganhar 2% ao mês, aí você acaba caindo num conto de um cara desse. Então a verdade incômoda sobre o dinheiro, que é a pergunta, é essa. É que é difícil de ganhar. E é difícil de juntar. E é difícil de você também se manter gastando pouco quando você começa a ganhar. Sabe aquela questão da propensão ao gasto? Que fala que se você começou, está ganhando aqui, você começa a ganhar aqui, aí o seu gasto vem aqui, sobe, fica junto. Essa é a ideia da propensão ao gasto. Isso na maioria das vezes acontece. É super difícil de você ganhar aqui, aí você passa para cá e o seu gasto continua aqui. Que seria a grande coisa para você conseguir juntar grana, né, cara? Porém, é super difícil. Meus amigos, então essa é a verdade incômoda sobre o dinheiro. Me falem aí nos comentários outras verdades que vocês conhecem também, incômodas sobre o dinheiro. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.